A paz do Senhor Jesus para todos. Seguimos aqui com o 11º general de Deus, cujo vai ser citado como homem que tinha uma fé ousada. Jack Coe vai nascer em Oklahoma no ano de 1918, vindo a falecer no ano de 1957, com aproximadamente 38 anos de idade apenas. Porém, pasmem os senhores e as senhoras, a história desse homem traz um grande ensinamento para a nossa vida, uma reflexão muito forte, a qual no decorrer da explanação da mesma, cada um poderá tirar as suas próprias conclusões. Ele vai vir de uma família a qual o seu pai e sua mãe, apesar de não terem uma fé firmada, os seus avós vão ser extremamente religiosos, cristãos. Os seus avós falecem e deixam para o pai de Jack Coe uma herança, uma boa quantia. Porém, o pai de Jack Coe vai ter problemas seríssimos com jogos de azar e também com o vício da bebida. A história vai narrar que chegou ao ponto do pai de Jack vir a vender todos os móveis da casa, apontar todos os móveis da casa, apostar todos os móveis da casa, a ponto da casa ficar sem nada. Por último, ele aposta também a sua casa. Os credores tomam tudo que ele tinha. A mulher, a mãe de Jack Coe, por não ter para onde ir, ela e seus 7 filhos, ela vai para a casa de uma irmã, ela consegue um emprego, ela faz curso à noite para enfermeira. Porém, o pai de Jack a encontra e pede para ela uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Ela, por querer ver a família unida e a vida não está tão fácil assim, ela aceita e retorna. Porém, ele volta às mesmas práticas, ele volta à bebida e aos jogos. Dessa vez ela se despede dele, só que no regresso, ela, quando volta, o que ela faz? Ela deixa 6 dos 7 filhos com o pai e vai apenas com o mais novo para o local onde ela estava. Agora, por último, passando algum tempo, ela retorna para buscar os seus filhos. Só que ela vai chegar até uma família, até um local e vai conversar. Jack, muito pequeno, não entendeu a princípio o que se tratava. Era um orfanato. Ele foi deixado no orfanato com alguns dos seus irmãos. A história vai narrar que um dos seus irmãos, por ser já grande, ele vai conseguir fugir daquele orfanato, roubar uma bicicleta e partir em fuga. Porém, quando ele estava em fuga, um carro o atinge e vem a matar o irmão de Jack Coe. Jack vai crescer nesse ambiente. E quando ele se tornou adolescente, ele se tornou um adolescente descontrolado. Apesar dele conseguir reencontrar sua mãe, ele vai se tornar uma pessoa que, com o péssimo hábito de beber. E ele, muito novo, ele já vai ser considerado um alcoólatra. Ele vai parar muitas vezes nos hospitais com problemas seríssimos causados por causa do álcool. Porque, como a Bíblia nos ensina, é necessário que ensinemos o nosso filho o caminho que se deve andar para, quando crescer, não se desviar dele. Por ele não ter uma estrutura familiar, por ele não ter uma criação adequada, ele contraiu os mesmos hábitos do seu pai. Ele vai crescer revoltado. A história vai narrar que Deus deu para ele muitos livramentos, porque Deus tinha um chamado para a vida dele. Até que ele vai ter um encontro com Cristo e ele vai começar a caminhar no segmento evangélico. Ele, a princípio, vai começar a seguir a Deus na igreja denominada Igreja do Nazareno. Porém, a Igreja do Nazareno tinha uma certa divergência com aqueles que eles intitulavam assembleanos, que eram santos roladores, porque era visível a operação de milagres e maravilhas
por intermédio de cura, batismo com o Espírito Santo, a qual era evidenciado pelo falar em línguas, e eles não aceitavam muito essa cadência. A história vai narrar que Jack Coe, ele vai ficar muito enfermo assim que ele conhece a sua esposa. Ele vai ficar quase que à morte, ele vai emagrecer 110 quilos aproximadamente, ele vai emagrecer muito, ele tinha uma boa estatura. Dos seus 110 quilos, ele vai emagrecer muito, ficando apenas pele e osso. E ele vai dizer que ele já estava pronto para a morte. Porém, Deus vai dizer que ainda não era o momento. Ele vai iniciar o seu ministério em tendas. E ele vai começar a viver de uma forma ousada. Ele vai adquirir uma casa. Porém, quando o ministério dele começa a entrar em ascensão, Deus palestra com ele e também com sua esposa. Haja vista que havia uma sincronia, havia uma harmonia muito grande na vida de Jack Coe e de sua esposa. A esposa dele vai ouvir Deus falar que era para ela vender a casa. Quando ele chega em casa, ele diz a mesma coisa para ela. Eles vêm, antes mesmo de colocar a placa, já aparece um comprador. Ele compra um trailer, ele compra uma caminhonete e ele investe no reino de Deus. Naquela época não era comum retirar oferta, não era comum pedir pessoas para abençoarem a obra. Ele começa a pregar, ele começa a divulgar sobre cura de cego, surdo, mudo, paralítico e pede para que todos os enfermos venham para o seu culto. Porém, em uma dada ocasião, a qual ele está orando, ele observa que entre as pessoas estava justamente uma pessoa cega. E ele pergunta para Deus o que fazer. Por 2 vezes ele tira a mulher da fila e pede para ela ir para o final. Quando novamente ela chega, Deus opera o milagre de restaurar a visão daquela mulher. A partir desse momento foi confirmado o ministério de Jack Coe. Jack Coe agora ele vai se notabilizar pelo ministério da cura, mas porque por ser um leitor assíduo da palavra, das Sagradas Escrituras, ele também era completo concernente ao ensino. E ele tinha também junto a si uma esposa que o apoiava em tudo, o ajudava em demasia. Ele vai alcançar o estado de Kansas e ele também vai curar pessoas. Ele tinha um temperamento bem diversificado, ora muito bem-humorado, ora mal-humorado, mas sempre muito amoroso. Ele vai estar sobre os Estados Unidos e nessa época houve sobre os Estados Unidos a maior enchente que a história narra. A história dele vai narrar que Deus o revelara isso, porém ele foi amplamente escarnecido. Deus falou para ele desarmar a grande tenda que ele tinha, que era até mesmo maior do que a de Oral Robert. Ele, quando começa a retirar a tenda, muitos começam a escarnecer e zombar dele, dizendo para ele que se ele tinha fé suficiente para estar ali. Deus vai segurar toda aquela tempestade, todo o mal que aconteceria ali, até que ele termina de tirar as tendas. E aqueles que zombaram no local qual estava a tenda, deu aproximadamente 6 metros de altura de água, porque todos os diques romperam e foi notável esse desastre naquela ocasião. Porém, Oral Robert já estava Jack Coe já estava estabelecido. Ele tinha uma esposa que apoiava o seu ministério e ele vai ter a grande ideia de criar um lar para crianças. Ele vai ser conhecido pelo amor que ele tinha pelas crianças. Por mais que ele teve um passado triste, um passado de uma angústia muito grande, ele vai se notabilizar por pegar crianças de rua, ensinar elas o caminho que devem andar. Ele também vai ser o primeiro homem a criar um local de tempo integral para aqueles que não haviam sido curados. Porque ele vai perguntar para Deus por que milhares de pessoas eram curadas e outras milhares não eram. Deus vai palestrar com ele que era necessário que eles obtessem conhecimento. Então, junto a esse orfanato que ele criaram, o lar das crianças, ele vai fazer também uma grande congregação, a qual em tempo integral ele ensinava as pessoas concernente à cura, concernente o batismo com o Espírito Santo, concernente o falar em língua. Jack Coe, ele vai ser assunto em muitos jornais
pelo seu entretenimento, pela sua capacidade de atrair pessoas a si. E como todos os evangelistas anteriores citados na série Generais de Deus, o foco dele principal não era dinheiro, o foco dele era a alma. Ele tinha o hábito de estar em constante disputa. Ele não fugia de discussão, ele gostava, ele se sentia feliz com discussão, com debate, com uma disputa saudável. Ele gostava sempre de ser reconhecido como aquele que alcançou o melhor. Então ele dizia para aqueles que iam doar para o orfanato alguma roupa, que se fosse doar roupas, era para doar a melhor roupa, porque as crianças dele eram para ser consideradas como as crianças que estavam sobre a casa do governador. Então ele não aceitava nada menos do que o melhor também para aquelas crianças. Jack Cohen, ele vai se notabilizar pela sua extravagância. Ele não media palavras. Ele, o que tinha que falar, ele falava. Porém, voltando em uma das suas cruzadas, por ser ele ligado à Assembleia de Deus, ele vai ser questionado os métodos dele. E ele, em um ato de coragem, ele vai enviar uma carta às Assembleias de Deus, dizendo que era para as Assembleias de Deus retirar dos cargos aqueles que estavam sob liderança, pois estavam se levantando contra o mover de Deus. As Assembleias de Deus não vai receber muito bem isso e vai o excluir do rol de participantes do segmento nesse momento. Então ele vai entender que era para ele seguir o seu próprio ministério. Deus confirmou o próprio ministério de Jack Cohen. Porém, agora aos 38 anos de idade, quando ele já não tinha mais espaço na agenda, ele vai ser acometido de um mal, a qual ele vai precisar ser internado, e agora dessa vez vai ser o seu final. A sua esposa não permite que ninguém ore por ele, porque ele já tinha dito isso um ano antes, que Deus o haveria de tomar. Ele abriu mão da mordomia cristã, de cuidar do corpo. Ele não aceitava medicação na sua casa. Ele cria totalmente no poder de Deus. Ele tinha uma fé ousada. Ele era um homem extremamente espiritual. E ele, dentro do que ele planejou para a sua vida, ele alcançou tudo. Porém, ele foi sempre um bom ouvinte da palavra de Deus, da voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em uma dada ocasião, uma das crianças do seu orfanato, da sua casa de crianças, ele não dizia orfanato, casa de crianças, queria sair com os amigos de carro. Ele combinou que sim, pediu para que aquele jovem terminasse o seu trabalho e após ele daria o dinheiro e liberaria. Mas quando esse jovem foi para sair daquele local, ele pagou e no meio do caminho mudou de ideia e disse: não, você não vai. O jovem ficou muito indignado, triste, dizendo que ele errou, ele mentiu, ele enganou ele. Passando algum tempo, Jack Cohen, como amava muitas crianças, abraçou aquele jovem, pediu perdão a ele e disse: se você quer ir, eu te levo, mas Deus me disse para não te deixar ir com eles. No meio do caminho, ele encontrou aqueles jovens que tinham saído à frente, todos mortos em um acidente automotivo. Eles se abraçaram naquele lugar. A história vai narrar também que nas cruzadas, nos encontros de avivamento de Jack Cohen, muitas pessoas que tinham órgãos que não funcionavam, voltavam a funcionar, parte do corpo que não existia passavam a crescer, que eram mirradas, voltavam a crescer. Deus fez tudo isso na vida dele. Dentro de pouco tempo de ministério, ele alcançou muitas vidas e teve de fato uma fé ousada. Ele nunca aceitava ouvir da boca de outras pessoas que ele não era capaz, que ele não alcançaria, que ele não chegaria. Ele tinha uma fé ousada, porque ele colocava Deus à frente de tudo. E enquanto Deus o mandava ir, o mandava fazer, ele fazia. Ele partiu com Cristo, uma partida precoce, porém cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu chamado. Cometeu equívocos, erros, sim, mas esteve sempre atento à voz do teu Senhor. Que possamos estar atentos nesse século 21 à voz do nosso Senhor e possamos cumprir o nosso ministério. A esposa de Jack Cohen e seus 2 filhos levaram à frente o seu ministério e foram instrumentos e são lembrados até hoje como instrumento, como fora o seu esposo e o seu pai.
Que essa palavra possa tocar o seu coração. E se porventura a sua fé esmoreceu, e você está pensando em parar, você possa levantar a tua cabeça e cumprir o seu chamado, pois fiel é quem te convidou para esta peleja, para esta batalha.